Gente, é mais ou menos 4 vezes maior a coincidência nos gêmeos univitelinos, que tem o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide, se dividem e fazem 2 indivíduos. A primeira célula, o primeiro zigoto se divide e faz 2 indivíduos. Eles têm os mesmos genes, igualzinhos, eles têm muito mais tendência a ter a mesma frequência de depressão. Então não é só questão ambiental, tem um fator genético, notadamente. Não é só genético também, senão seria 100%. Né? Tipo albinismo, né? Se eu for albino e falar, eu tenho um irmão gêmeo univitelino, vocês sabem que ele também é albino, porque isso é só genético. Mas depressão não, ele tem um componente genético. Então se tem um componente genético, tem um componente biológico, precisa ser levado em conta isso. Tá? Uma coisa importante, as pessoas que têm depressão, como uma parte do transtorno bipolar, tem um componente genético mais importante do que as pessoas que têm depressão unipolar. A minha experiência pessoal transtorno bipolar é um negócio muito mais físico, biológico mesmo. Bom, mas e os fatores psicológicos interessam mais a gente? Eles podem ser individuais, podem ser das relações. As relações são muito importantes dentro da minha prática de psicoterapia, que envolve não só terapia regressiva, hipnoterapia, como também uma parte cognitiva, assim por diante. Mas a gente vê que a maior parte dos problemas tem a ver com os relacionamentos. Principalmente os relacionamentos com a família, principalmente com o papai e mamãe, às vezes com o irmão, e principalmente relacionamentos amorosos. É o que 98% das pessoas acabam caindo nisso. Mesmo quando a gente começa a fazer regressão, os problemas estão relacionados mais aos relacionamentos do que a qualquer outra coisa. E também até fatores sociais, pressões da sociedade, a mídia, a pressão lá está na crise, assim por diante. Isso tudo também influi e contribui. Dos fatores individuais, a gente pensa nos traumas, né? A pessoa sofreu uma coisa, né? Foi falado alguns casos que quando tinha 1 ano de idade, quando tinha 5 anos de idade, todo mundo falou de coisas mais leves, né? Mas é muito comum, infelizmente, a pessoa ter sofrido abuso físico ou sexual. Isso tudo leva a pessoa, muitas vezes, ou contribui para que a pessoa entre em depressão. Quando a gente usa a técnica da regressão, muitas vezes a pessoa vai entrar nesse tipo de coisa, seja dessa encarnação, seja de outras encarnações. Mas abuso, principalmente abuso sexual, é muito importante, é muito comum. É muito comum e a gente tem que saber disso. E alguém falou aqui da resiliência. Tem pessoas que sofrem a mesma coisa e não desenvolvem. Então a resiliência fala de uma resistência ao desenvolvimento de um problema. Você sofre, todo mundo sofre coisas ruins. Ninguém aqui. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, em nenhuma época da nossa existência, passou pela vida sem ter alguma coisa traumática, alguma coisa difícil. Mas as pessoas têm respostas diferentes. Talvez também uma parte dessa resiliência, e aí vem o que todo mundo aqui falou, várias pessoas falaram, uma parte da nossa tarefa é ajudar a pessoa a desenvolver o self, a se desenvolver como pessoa, a se desenvolver como espírito. Que quanto mais a gente consegue fazer isso, maior a nossa resiliência. Então, aumentar a resiliência realmente é um objetivo da nossa terapia. Uma coisa importante, que não vai dar tempo para falar, é a questão da carência, como fator importante, não só para a depressão, mas vários outros problemas que a gente tem. Nós todos somos carentes. Se a gente pensar só nessa encarnação, na encarnação atual, a gente nasce neném. Quando a gente nasce neném, a gente é completamente dependente. A gente precisa de 100% de atenção, carinho e amor. Agora, a gente está num mundo de pessoas encarnadas nesta terra. Não tem ninguém aqui que seja espírito puro. Certo? A última vez que veio alguém assim, foi quando veio Maomé. Antes disso, Jesus. Quer dizer, é raro, uma vez cada 1000 anos ou menos. Não tem. A pessoa que já nasce com toda a perfeição. Então os nossos pais são imperfeitos. São gente como a gente. Só que quando a gente é neném, a gente acha isso.
Eu sei que vocês não lembram, mas é só você ver nas crianças, né? A criança acredita no Papai Noel e no Menino da Páscoa, que papai falou que existe. A gente acha que papai e mamãe são perfeitos. A gente precisa de 100% de atenção e carinho. Papai e mamãe não nos dão 100% de atenção e carinho. Se papai e mamãe são perfeitos, eu é que devo ser o culpado por isso. Devo ter feito alguma coisa errada. Aí vem a culpa. Eu sou culpado. O que a gente faz na maior parte das vezes? A gente tenta, então, fazer alguma coisa para merecer o amor e o carinho do papai e mamãe. Pergunto para vocês. Quase todos vocês, ou todos vocês, amam alguém. Certo? Pergunto, essa pessoa fez você amar ela? Não, você ama porque ama, né? Você ama, ponto. Não tem nada que a gente possa fazer para conquistar o amor de alguém. O amor vem da pessoa pra gente, como a gente também dá nosso amor, que a gente ama, pronto. Mas a gente tem essa ilusão de que a culpa é nossa, de que a gente tem que fazer isso. Quando a gente não consegue, aumenta a nossa culpa. Olha a depressão se formando. E tem coisas, né, que são muito comuns, né, padrões cognitivos, né, uma rigidez de percepção, né, uma rigidez completa. Aquela história de que o tempo parou lá atrás, no trauma. Está parado o tempo. Então, eu não acredito que possa ter uma mudança, então eu não mudo. E eu não percebo as coisas mudando. Essa rigidez, essa distorção cognitiva. Tá certo? E os relacionamentos interpessoais também são disfuncionais. Num casal, por exemplo, quando tem um deprimido, o outro, ele tem todo um ciclo, que não vai dar tempo para a gente falar, de interação para manter essa pessoa deprimida e a outra pessoa como a pessoa que vai ajudar. O casal, ele está sempre doente junto. A família também, não só o casal, os filhos, os pais, também se envolvem disso. Quem conhece alguma coisa da teoria dos sistemas, sabe que isso é uma coisa sistêmica, né? E tem vários estudos, não vai dar tempo a gente falar, né? E tem mecanismos individuais também que perpetuam a depressão. No caso, o grupo lá da Itália, a Emanuela Muriana e as colaboradoras dela são do grupo eu não esqueci o nome do chefe delas lá, grupo de Arezzo. Eles fazem uma coisa chamada terapia terapia estratégica breve, né? E elas estudaram isso dentro daquela perspectiva e viram que o mecanismo de manutenção da depressão é a pessoa renuncia. Ela renuncia, já que não consegue resolver, ela simplesmente renuncia e se coloca então na posição de vítima. Pode ser a vítima dela mesma, né? Que é aquela posição que eu sou errado, o resto do mundo está certo. Então ela faz o quê? Ela delega, bota as coisas na mão dos outros. Você resolve o meu problema, que eu não consigo. Ela pode ser vítima de um outro ou de outros. É a pessoa que se sente traída, né? Ela era certa, o outro é que foi o errado, ela me traiu, né? Eu achava que estava certo, mas na verdade não era certo, eu dependia de você, não era suficiente, você ainda me traiu, então eu simplesmente desisto. Esse aqui fica radicalmente deprimido, né? Ou então ela pode ser vítima do mundo, isso a gente vê bastante, né? A pessoa que eu estou certo, os outros estão errados. Eu sou ótimo, nossa, eu ajudo todo mundo, eu faço todo mundo, eu fiquei decepcionado, né? E a gente chama isso de inquisidor derrotado, né? Ele sabe apontar todo mundo, todos os defeitos. Todo mundo conhece que é a Maria até sorriu. Aí conheço umas 5 pessoas assim, que eu lembro de cara, né? E essa pessoa, ela demanda. Vocês é que são culpados, então vocês é que tem que resolver o meu problema. Certo? Bom, vamos falar dos fatores espirituais nos últimos 2 minutos. 2 minutos pode ser? Tá? Tudo isso acontece também na questão espiritual. Então, nas encarnações prévias, tanto quanto nessa encarnação, podem ter os traumas. E você pode precisar de uma regressão, você pode precisar verificar esse trauma. Tem o que o Hans chama de hangover, e que na tradução, pelo menos aqui brasileira, continuou como hangover. Ninguém traduziu para ressaca. Hangover é ressaca, não sei quem é que traduziu.
Ressaca, viu, Hans? É aquilo que a gente, quando a gente bebe, dia seguinte, né? Famoso dia seguinte. Né? Alguém perguntou o que a borboleta falou para a lagarta, não é naquilo que estava lá, é eu sou você amanhã. Tá? A gente pode ter, e tem muita coisa no período gestacional, né, ou intrauterino, e que tem relação com as ligações que a pessoa tem com a mãe. As ligações, inclusive, as ligações prévias. Isso faz muita diferença, isso é uma coisa que é um fator muito grande para a depressão. Tá? Que pode ter a ver com relacionamento espiritual prévio, mas pode ter a ver também com os sentimentos maternos na gestação que não estão ligados àquela pessoa. Problemas que a mãe, durante a gestação, está tendo com o marido ou com a mãe dela, a criança sente como se fosse a ela. E ela leva isso para depois. E às vezes uma regressão a esse período pode ajudar a resolver. E aquilo que eu gosto de chamar de acoplamentos, as presenças por diante, também influenciando, e todo mundo que trabalha com regressão precisa saber lidar com isso, porque acontece. Né? E se chegar lá e tem uma presença, um espírito mais dificilzinho, não souber como é que lidar com ele, é difícil, então a gente precisa ter uma noção. Tá? Bom, o objetivo da psicoterapia: interromper os padrões limitantes que são geradores de sofrimentos, construir novos padrões. Não adianta só eu interromper, eu tenho que construir alguma coisa que sejam mais adaptativos e funcionais. Ampliar os recursos positivos. Todo mundo precisava estudar um pouquinho de psicologia positiva. Estruturar os aprendizados positivos e encorajar o desenvolvimento de capacidades latentes. Tá? Quando a gente usa a regressão, a gente vai revisar o passado não para ficar preso no passado, mas para ressignificar, ter uma percepção mais ampla e madura, explorar os fatores não conhecidos pelo consciente, né? Drenar os abscessos psíquicos, né? Engraçado que o André Luiz, muitos anos atrás, fala muito antes da gente fazer terapia de regressão, ele escreveu a respeito dos abscessos psíquicos. E ele fala: no futuro, os médicos vão drenar esses abscessos psíquicos, assim como o cirurgião drena o abscesso. Olha que legal, isso ele escreveu em 1900 e um pouquinho, lá através do Chico. Muito legal, tá? Acessando então os recursos espirituais da pessoa e também ajuda, né, espiritual, muito importante para o futuro. A pessoa em depressão, ela está presa no passado, ela precisa sair, ela precisa mostrar para ela que as coisas mudam, você precisa mostrar ela no futuro. Então é extremamente importante. Você trabalha com o passado, mas depois você projeta para o futuro, senão ele volta lá. Isso. Né? E obviamente, né, a desobsessão, ou coisa que vale, e o Baldwin chama de terapia de liberação espiritual. Basicamente, né, cuidados que a gente tem que ter, a tendência da pessoa repetir em várias encarnações, tá? Vários acoplamentos, várias presenças, a gente precisa também ver a questão do fragmento espiritual, que o Baldwin ensinou, né? A ideia da identificação psicomotora, a pessoa às vezes precisa primeiro tomar remédio, melhorar um pouquinho, para depois começar a trabalhar com ela, tá? E a possibilidade de suicídio, que inclui realmente, então, um cuidado maior. Portanto, a depressão é uma condição complexa e multifacetada. O seu tratamento deve incluir múltiplas abordagens complementares. Não queiram fazer tudo sozinhos. Muito obrigado pela sua atenção. E aqui em cima, estava lá embaixo, mas estava muito pequeno, meu e-mail, meu telefone, zap, e-mail. Galinha, Pode passar. alô? Ok. Passei por Galinha para fazer a nossa homenagem. Sérgio Almeida. Grande Sérgio. Maravilha. O vice-presidente, o futuro presidente de Espírito Santo. Maravilha. 7 a 10 de setembro de 2017. Já está definido? Já está certo. Ó, 90%. o Sérgio e a Cíntia já estão definindo a data do 6º Congresso do Espírito Santo.
Eu sou só assessora 7 pro a palco. 10 de setembro. Assessora. Feriado, pessoal. Dá pra passear fingindo que vai no congresso, vai passear. 7 a 10 de setembro. Wing Yuan. Em 2017, o 6º Congresso será de Deixa eu tirar 7 a 10 de setembro no Espírito Santo. Já está definido aqui a data. É Vitória. Depois você passa. Pode ser Vila Velha, mas é uma coisa para dar. Tá certo? Então, 7 a 7 é quinta-feira. então, Quinta domingo. maravilha. Então, como a palestra do Sérgio foi uma palestra sobre depressão, e nós sabemos que uma das características das pessoas depressivas é não achar graça em nada e não valorizar nada. Portanto, eu tenho certeza. Vamos fazer o teste agora se todos têm algum traço de depressão. Vocês gostaram da palestra do Não tem ninguém com traço depressivo. Tem ali. Deixa ele mais 10 minutos. Ó, o encosto. O que prova que você não é depressivo. Maravilha. Ok. Então. Do mesmo jeito que a palestra do Davidson, se quem quiser os meus slides, pode pegar. Isso. Olha, os slides que os palestrantes. Manda, Silvia, manda para todo mundo. Os slides que os palestrantes disponibilizaram, eu já falei com o Tony, ele está arquivando no computador. Depois eu vou pegar um pendrive, vou pedir para o Tony amanhã, na última palestra do ANS, e ele vai passar tudo para a gente. Aí Silvia vai passando para vocês. Maravilha! Hã? Tá certo? Só do Lamela que tem os vídeos. Mas voltando aos não depressivos, então vamos passar para o Dr. Sérgio. Por meio O seu certificado, Mas sabe que o nosso vídeo de amanhã? a foto. Mas faltou o livro, falta o livro. E o livro? E o livro? E o livro? Mais fácil, mais fácil. Fala, Plaquinha já ganhei. tá vendo? No primeiro dia vocês não perceberam. Pronto. Muito foda. Foi. Maravilha. Agora vamos nos preparar para a mesa.